Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Como é que você tá? Como é que passou aí a segunda-feira? Iniciou a semana, né? Graças a Deus, tá tudo bem comigo também. Espero que com você esteja muito bem também. Vamos orar, irmãos, para a gente começar aqui? Amém? Amém, Deus Santo, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, glorificado e exaltado sejas tu, meu Pai. Gratidão, meu Pai, por tudo que o Senhor fez, gratidão por tudo que está fazendo e por tudo que ainda vai fazer, Senhor. Papai, eu coloco a minha vida nessa presença, meu Pai. Coloca a vida dessa pessoa que está assistindo nessa presença também. Papai, em nome de Jesus, meu Pai, eu coloco essa mensagem que queremos falar aqui, que não seja eu que esteja falando, mas sim o Seu Espírito Santo, meu Pai. Venha conduzir essa mensagem, meu Pai. Essa palavra, meu Pai, queremos falar aqui, meu Pai. De ti, Senhor, que não seja eu, meu Pai, não seja o Tiago, mas seja sim o Seu Espírito Santo que venha conduzindo essa mensagem e também conduzindo as nossas vidas, meu Pai, a minha vida, a vida dessa pessoa que está assistindo. Que o Senhor venha fazer sempre a Sua vontade, meu Pai, hoje e sempre. E te agradeço por tudo, meu Pai. Em nome de Jesus eu entrego essa oração e as nossas vidas diante de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Graça e paz de novo, viu? Deus abençoe vocês. Deixa eu ajeitar o cabelinho aqui. E ficou o cabelinho, hein, Dói? Aí, ó. Agora você tá parecendo a testa, cara. Tô brincando, viu, irmão? É só pra descontrair, tá? Irmãos, a mensagem de hoje, o Senhor me deu um tema, foi ontem, sobre a mensagem de hoje. É assim: sem santidade não podemos ouvir a voz de Deus. Vamos descobrir, irmãos, no passo a passo de Jesus Cristo, no passo a passo dos discípulos de Jesus Cristo, como que a gente vai ouvir a voz de Deus? O que a gente tem que ser para ouvir a voz de Deus? Não o que a gente tem que fazer, entendeu? Mas o que a gente tem que ser. Vamos descobrir comigo, irmãos? O Senhor falou muito ao meu coração. Daqui a pouco eu leio a Bíblia aqui. Eu vou ler um livro pra gente, um versículo pra gente começar, mas só queria mostrar, olha como é que tá meu caderno, tá tudo grifadinho, ó. Eu gosto de anotar. Hoje eu fiz bem legalzinho, mostrar pra vocês, tá? Aí, ó. Essa é a mensagem de hoje, tá? E tudo que eu for falar, eu vou ler, tá? Eu não vou falar nada, muito pouco que eu vou falar com vocês aqui. É porque eu vou falar praticamente o que tá na palavra de Deus, tá? Praticamente o que tá aqui. Amém? Irmãos, primeiramente, eu queria que vocês abrissem comigo lá em João, capítulo 17, do versículo 15 até o 19. Amém? Também, irmãos, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá grifado, tá? De amarelinho aqui, ó. Vou chegar pertinho da tela pra vocês verem, ó. Certo? E essa parte aqui, ó. Amém? Conseguiram abrir João, capítulo 17, versículo do 15 ao 19. Amém? E fala assim, irmãos: não rogo que os tire do mundo. Jesus estava orando pelos discípulos, tá? Antes de começar. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, mas eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor destes eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Quem que é a verdade, irmãos? É Jesus Cristo. Jesus é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Irmãos, é Jesus Cristo, amém? Então, irmãos, eu anotei algumas coisas aqui que eu queria falar com vocês, tá? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, irmãos. Delícia! Como é bom tomar uma água, né? E vocês sabem que Jesus é a água da vida, né? Jesus, ele dá a vida pra gente, né? Através da palavra do Senhor, né? Ele nos sustenta a nossa sede pela presença dele. É a água viva, né? Amém? Então, irmãos, essa passagem lembra que a palavra de Deus é a ferramenta de santificação e que viver em santidade é seguir a palavra de Deus. Nos diz, e quem é a palavra, como diz em João, capítulo 1, versículo 14, irmãos. E fala assim, eu não vou abrir não, tá?
E fala assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, eu quero falar com vocês 6 pontos importantes para nossas vidas, que fala nessa passagem de João, capítulo 17, do 15 ao 19, certo? A primeira: viver em santidade significa seguir a palavra santa de Deus, em vez de acreditar em mentiras que podem nos limitar. Segundo ponto: a palavra de Deus nos traz à mente os preceitos e a doutrina da verdade, aplicando-os com poder. Terceiro, irmãos, a santidade é um processo que dura todos os dias das nossas vidas, através da palavra santa de Deus. Irmãos, a oração de Jesus Cristo revela a sua profunda preocupação com a unidade. Quinto ponto, irmãos, Jesus Cristo orou para que os discípulos fossem um e segundo o modelo da unidade de Deus Pai e Deus Filho. Como diz, se eu não me engano, em João 10... Deixa eu ver aqui, irmãos. Se é isso mesmo. Isso nem estava na mensagem não, tá, irmãos? Cadê? Isso, João 10, versículo 30, irmãos. Que fala assim: eu e o Pai somos um. Então que nós possamos ser um com Jesus Cristo. Amém? Irmãos, sexto ponto. Jesus delegou a mesma missão aos seus discípulos e apóstolos em relação a ele. Irmãos, em João 8, capítulo 8, versículo 31 a 32, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Irmãos, em Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1 e 2, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, fala que há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, sendo os dias de hoje, o agora, falou e fala por meio de seu Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Paulo também, irmãos, declara que Jesus Cristo é o cumprimento da lei e dos profetas. Glória a Deus, né, irmãos? Olha o que Jesus fez por nós, né? Por cada um, né, irmãos? Irmãos, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, nos adverte sobre a santidade em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 23. Vamos ler lá, irmãos? Vamos abrir lá? 1 Pedro, versículo 13 ao 23, tá? Hoje a gente está fazendo passo a passo de Jesus Cristo e os seus apóstolos, tá? Sobre santidade. Amém? E fala assim: exortação à santidade. Pedro que está exortando os irmãos, tá? Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que nos chamou, quem que é? Jesus Cristo. Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Peraí, irmãos, deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Não, vamos voltar aqui. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Olha aqui, irmãos, grava isso daqui, tá? Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito,
conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora, irmãos, vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero. Amem sinceramente uns aos outros, de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Glória a Deus, né, irmãos? Olha o que Jesus fez por cada um de nós. Jesus, ele veio como um cordeiro santo, sem mácula nenhuma, irmãos. Sem mácula nenhuma. Glória a Deus, né, irmãos? Por isso, né? Irmãos, eu anotei algumas coisas aqui sobre esse versículo, tá? Que eu pesquisei na internet e olhei aqui de novo. E eu deveria falar como falou para mim, tá? Devemos estar com a mente preparada, prontas para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos e discípulos obedientes, não se deixam amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, sim, como é santo aquele que nos chamou para ser filhos e discípulos dele, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Devemos estar preparados para agir e alertas para a revelação de Jesus Cristo, irmãos. Devemos rejeitar os maus desejos do nosso passado e também do nosso coração e viver uma vida santa com Deus. Devemos, irmãos, ter atitudes e ser corretos com todos e em tudo o que fizermos, irmãos. Devemos ler a palavra santa de Deus diariamente e meditar nela profundamente a todo momento, orando e jejuando para quebrar as nossas vontades e os nossos pecados. Como que a gente vai fazer isso? Se a gente jejuar, irmãos, a gente vai quebrar as nossas vontades. E a gente vai fazer a vontade do Papai, a vontade de Deus. Irmãos, devemos buscar um profundo conhecimento na palavra para encontrar as nossas fragilidades e vermos que não somos perfeitos e que precisamos de Jesus Cristo hoje e sempre em nossas vidas. Sem Jesus Cristo a gente não consegue fazer nada, irmãos. Sem Jesus Cristo a gente não consegue ser santo. Não consegue, irmãos. Sozinho a gente não consegue. Não consegue mesmo. Irmãos, devemos nos desconectar das outras coisas que nos afastam de Deus para dar a Deus exclusividade que Ele merece, sendo colocar Ele em primeiro lugar em nossas vidas. Como diz em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Irmãos, João, apóstolo e discípulo de Jesus Cristo, fala para os filhinhos e discípulo de Jesus Cristo sobre não amar o mundo. Em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 17. Vamos abrir lá comigo, irmãos? 1 João, aqui, já achei, irmãos. Amém, irmãos? E fala assim, ó. Tá grifado aqui, tá? Vou mostrar pra vocês, eu não mostrei o outro. Aqui. Beleza? Vamos lá? E fala assim, irmãos. Não amem o mundo nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, irmãos? Então, irmãos, não ameis, deixa eu fechar aqui, não ameis o mundo, que fala aqui no versículo. O mundo e suas cobiças passam, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Não ameis as coisas que há neste mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém de Deus e nem de Jesus Cristo, mas sim do mundo, escravizado pelo pecado. Irmãos, falando no versículo, se vocês amam o mundo, não amam a Deus. Não há como dizer que ama a Deus e viver de maneira que o desagrade. Não tem como, irmãos. Não tem como. Entende, irmãos? Vejamos o exemplo do povo de Israel no Egito, que é o tipo do mundo de hoje. Irmãos, eles foram literalmente tirados de lá pela mão de Deus para caminharem em direção à terra prometida. Já no deserto, o Senhor se revelou e com eles fez aliança. Muitos, irmãos, morreram no deserto porque mantiveram seus corações lá no passado, lá no Egito, certo? Somente aqueles que saíram de fato conseguiram se salvar realmente. Desta forma, entendemos que a salvação significa sair desse domínio, desse sistema corrupto e organizado que se opõe à obra de Deus. Irmãos, muitos hoje confessam que creem em nosso Senhor Jesus Cristo, mas permanecem totalmente ou parcialmente envolvidos com o mundo, refugiando-se em uma religião sem perceber que a religião mesmo faz parte desse sistema, pois onde quer que o poder natural do homem domine, existe nesse sistema um elemento sobre a inspiração do inimigo. O apóstolo, irmãos, e discípulo de Jesus Cristo, disse em Romanos capítulo 12, versículo 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, como vamos nos transformar com Cristo se ainda estamos carregando coisas do nosso passado e desse mundo? Olha o que Jesus Cristo diz em João capítulo 3, versículo 3 e 6, irmãos. Depois a gente vai ler o versículo 12 e 18, tá? Olha o que fala aqui, irmãos. Do 3 ao 6. Em resposta, Jesus declarou... Ele estava conversando com Nicodemos, tá? Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Agora vamos para o versículo 12 até o 18, irmãos. Ai, deixa eu passar aqui. Olha o que fala aqui, irmãos. Eu lhes falei coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se... Desculpa, irmãos. Como crerão se falar coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente do deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem não crê nele, desculpa, irmãos, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no Filho unigênito de Deus. Desculpa, irmãos, eu acabei confundindo aqui. Irmãos, a santidade
E a salvação só teremos ela se estivermos permanentes na santa palavra de Deus, irmãos. A gente só vai ter santidade. A gente só vai agradar a Deus. A gente só vai ouvir a voz de Deus como tema da mensagem. Sem santidade eu não posso ouvir a voz de Deus. Então a gente vai ter santidade, irmãos, se a gente permanecer nessa palavra. Se a gente permanecer nessa palavra. Olha o que diz aqui, irmãos. Em João, capítulo 8, versículo 31 ao 32, irmãos. Eu já li esse versículo aqui, ó. E fala assim, ó. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, irmãos, quem que é a verdade? Então, somente Jesus Cristo, irmãos, é o nosso caminho para a santidade e a salvação. Vamos abrir lá, irmãos, em João, capítulo 14. Eu amo esse versículo, irmãos. Amo esse versículo. João, capítulo 14, versículo 6. E fala assim, irmãos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Entende, irmãos? A gente vai ter salvação e santidade somente com Jesus Cristo. Somente andando no caminho dele. Somente sendo discípulo dele. Somente falando a verdade, vivendo a verdade, que é a palavra. E trazendo vida para as pessoas. Como diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Entende, irmãos? Então, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida, Jesus Cristo é o caminho para a santidade. É somente Ele. Então que a gente venha falar desse amor. Como diz em Mateus, capítulo 28, versículo 16 em diante. Para a gente pregar a palavra, para a gente falar do amor dele para as pessoas. Para a gente fazer o ID. Discípulos. E aí, irmão, você que está aí do outro lado, será que você está falando da palavra de Deus para as pessoas? Será que você está vivendo em santidade com Deus? Irmãos, eu não sou santo. Eu sou pecador. Eu erro todo dia. Todo dia, irmãos, eu erro. Eu falho com as pessoas. Eu posso magoar você, eu posso magoar qualquer pessoa. Eu posso, irmãos. Eu sou falho. Eu não sou perfeito. Perfeito é só Jesus Cristo. É só Deus. Não existe perfeição em mim. Certo? Mas, irmãos, eu estou tentando viver uma vida conforme a palavra de Deus. Estou tentando fazer o ID. Estou tentando fazer o passo a passo de Jesus Cristo. Que é seguir a palavra dele, irmãos. Que é falar do amor dele para as pessoas. Que aí, irmãos, a gente não vai ser mais escravo. Porque Jesus, ele vai nos libertar de tudo. De tudo, irmão. De qualquer doutrina, de qualquer coisa que não é da palavra de Deus, irmãos. Que a gente venha, irmãos, pegar esse convite que Jesus fez para nós. Para cada um. Ele fez para mim e fez para você também, irmãos. Ele fez para nós todos. Ele fala assim, ó: se vocês quiserem me acompanhar, negue-se a sua vontade. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz diariamente. E negue suas vontades diariamente. E bora, me siga. É isso que Jesus falou. Me siga. Se você quiser me acompanhar, se você quiser ser meu discípulo, obedece a minha palavra. É isso que Jesus fala, irmãos. É isso que Jesus fala. Olha o que fala aqui em Mateus, irmãos. Eu vou abrir para vocês verem. Não é eu que estou falando, é Jesus Cristo que está falando, irmãos. Olha aqui, irmãos. Mateus 28, versículo 16 até o 20. Fala assim, ó: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara.
Quando viram e o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, tria, vaza, vai fazer discípulos. Olha o que ele fala. Vão e façam discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o que ele frisa aqui depois, irmãos. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, irmãos, olha o que Jesus prometeu. Ele falou que ia estar com a gente até no fim dos tempos. Até quando ele voltar, certo? Porque depois a gente vai estar com ele totalmente mesmo. Mas assim, a gente não está vendo ele. A gente sabe que ele está com a gente porque ele ordenou e ele prometeu. Mas o que ele prometeu? Para os discípulos. Para quem segue essa palavra, irmãos. Essa palavra não é doutrina, não. Não é igreja, não, irmãos. Igreja não salva ninguém. Igreja não traz santidade a ninguém. Quem vai trazer santidade na sua vida e na minha vida é essa palavra, irmãos. Isso eu posso colocar minha mão no fogo, irmãos, por causa dessa palavra. Porque é ela que transforma o nosso caráter, é ela que nos cura, é ela que nos liberta, é ela que nos santifica conforme a vontade de Deus. Então é somente essa palavra. Então que a gente, irmãos, se você que lê essa palavra, se você que gosta de ler essa palavra, está tentando viver uma vida conforme a palavra de Deus, irmãos, compartilha essa palavra. Compartilha o passo a passo de Jesus Cristo. Compartilha a mensagem de Jesus Cristo. Como diz em Hebreus, que nos últimos dias foi falado por meio do Filho e não pelos profetas, que foi os antepassados. Foi falado por Jesus Cristo. Então toda a mensagem que você for falar agora, irmãos, fala que Jesus falou. Certo? Leia o Novo Testamento, irmãos. Tem um monte de versículo aqui que fala que Jesus falou. E Jesus disse. E Jesus disse, em verdade vos digo. Tem tantos versículos assim, irmãos. Sempre ele falando a verdade. Jesus foi o único homem que nunca mentiu, que nunca pecou. Então, irmãos, nós devemos seguir a ele. Nós devemos, irmãos, para não ser escravos de nada. De nada, irmãos. Infelizmente, desculpa o que eu vou dizer aqui, irmãos. A religião, em todo, eu não estou falando da sua igreja, eu não estou falando de nada disso. Estou falando a religião, em todo, ela nos escraviza. Ela nos escraviza. Porque se você não fizer aquela doutrina, se você não fizer aquilo, você não pode se manter na igreja. E eu não estou falando para você deixar de congregar, não, viu, irmãos? Você tem que congregar numa igreja. Só que eu estou falando para você, quando você quer seguir a Jesus, você tem que seguir essa palavra. Não é a igreja, não é placa de igreja que você tem que seguir, não. É a palavra de Deus. Porque é ela que vai trazer a santidade para a sua vida. É ela que vai trazer a salvação para a sua vida. Como diz em João, capítulo 1, versículo 14, que a palavra se tornou carne. Quem que é a palavra? Jesus Cristo, irmãos. A gente deve seguir o nosso mestre, que é Jesus Cristo. E falar do amor dele para as pessoas, irmãos. Não importa como. Certo? É essa a mensagem que eu queria falar para vocês, irmãos. Que a gente vai ter a santidade. A gente vai conseguir ouvir a voz de Deus através desse ensinamento, irmãos. Através dessa palavra. Somente ela pode trazer a santidade sobre a nossa vida. Somente ela, irmãos. Certo? É isso que eu queria passar para vocês. Como o Senhor falou muito no meu coração através da palavra. Falou muito. Amém? Vamos orar para a gente finalizar, irmãos? Ó o cabelinho. Glória a Deus, né, irmãos? Amém, Deus Santo, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso. Glorificado e exaltado seja somente Tu, Senhor.
Obrigado, meu Pai, pelo preço que o Senhor pagou na cruz. Obrigado por cada gota que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, meu Pai. Aquela gota de sangue que o Senhor sofreu, meu Pai. Gratidão por o Senhor ter se colocado no nosso lugar, meu Pai. Obrigado, meu Pai. Que o Senhor possa trazer a santidade, meu Pai, sobre as nossas vidas, meu Pai, através da sua palavra, meu Pai, através do seu sacrifício, meu Pai, através do teu sangue, meu Pai. Que nós possamos ser santos como Tu és, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, meu Pai. Perdoa os pecados que sabemos que cometemos e perdoa também os pecados que não sabemos que cometemos, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Restaura nossas vidas, meu Pai, conforme a Sua vontade, meu Pai. Papai, eu coloco a minha vida na Sua presença, a minha família, coloca a vida dessa pessoa que está assistindo e a família dela também na Sua presença, meu Pai, e coloco essa mensagem, meu Pai, que falamos aqui, meu Pai, e que seja feita a Sua vontade sobre as nossas vidas, meu Pai, que o Senhor venha fazer essa mensagem, meu Pai, tocar no coração de cada um, meu Pai, que não seja eu, meu Pai, que esteja falando aqui, mas seja o Seu Espírito Santo que venha conduzir tudo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, papai. Eu te agradeço e te louvo por esse dia, meu Pai, que o Senhor possa nos dar uma noite abençoada, meu Pai, de descanso, que nós possamos descansar nos Seus braços, meu Pai, e que todos que assistirem esse vídeo, meu Pai, essa mensagem aqui, meu Pai, possa entrar de um jeito, meu Pai, possa sair totalmente restaurado, meu Pai, totalmente cheio do Teu Espírito Santo, meu Pai, pois só o Senhor tem poder, meu Pai, para mudar, para curar, para libertar, meu Pai, para transformar e também para santificar, meu Pai. Em nome de Jesus, eu entrego as nossas vidas diante das Suas mãos e que o Senhor venha fazer a Sua santidade, a Sua vontade, sempre, meu Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Ó, não esqueça, sempre eu falo isso no final do vídeo, tá aqui, ó, no lado direito aqui, tá? Lado esquerdo, desculpa. Compartilha, comenta e curte, tá? Esse vídeo tem aqui Kawaii, Instagram, TikTok e YouTube, beleza? Deus abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje e sempre, em nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo, viu? E não esqueça, irmãos, ó, não sou mais escravo, porque Jesus Cristo me libertou. E atrás está escrito aqui, irmãos, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Então somente Jesus Cristo pode libertar você, irmãos. Amém? Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo, hein?